Um rastro de fogo corta as ondas congelantes do Atlântico Sul. Em questão de segundos, um dos navios mais importantes daquele conflito é transformado em uma carcaça, envolta por chamas e fumaça. Naquele instante, não havia mais volta. 74 dias de um inferno absoluto estavam apenas começando. Quase 1000 homens jamais voltariam para casa. Duas nações travariam um dos confrontos navais e aéreos mais violentos desde a Segunda Guerra Mundial. E tudo isso por um arquipélago perdido no Atlântico Sul. Um lugar que, à primeira vista, parecia não justificar uma única bala disparada. Mas bastou uma ordem, tomada a milhares de quilômetros dali, para transformar uma disputa diplomática em uma guerra sem retorno. Há momentos em que uma única decisão muda o destino de centenas de pessoas e altera o rumo da história. Este é um desses casos. Hoje iremos descobrir que decisão foi essa. A verdade é que aquele território carregava uma maldição. Ele tinha 2 nomes. Para os argentinos, as linhas de sangue das Islas Malvinas. Para os britânicos, o orgulho de ferro das Falkland Islands. E quando duas potências dão nomes diferentes para a mesma terra, as armas sempre falam mais alto que a geografia. Por quase 150 anos, eles alimentaram a mesma certeza absoluta de posse. Até que o primeiro gatilho foi puxado. Cada lado acreditava possuir um direito legítimo sobre aquelas ilhas. Os argentinos apontavam para a proximidade geográfica e para a herança deixada pela antiga administração espanhola. Os britânicos lembravam que administravam o arquipélago desde 1833 e que seus habitantes desejavam continuar sob a bandeira do Reino Unido. Durante décadas, a disputa permaneceu nos gabinetes diplomáticos, notas oficiais, reuniões, negociações, discursos. Nada parecia indicar que aquela antiga divergência terminaria em guerra. Mas, às vezes, a história muda de direção quando a política deixa de encontrar respostas. No início da década de 1980, a Argentina atravessava uma de suas maiores crises. A economia se deteriorava rapidamente. A inflação corroía salários. As manifestações cresciam nas ruas. E a junta militar, que governava o país desde 1976, perdia apoio a cada semana. No centro daquela crise estava um homem, o general Leopoldo Galtieri, militar, presidente. E agora, pressionado por um país inteiro, ele precisava de uma vitória. Não necessariamente militar, mas política. Algo capaz de unir uma população que já não acreditava em seus governantes. Foi então que antigos mapas voltaram a ocupar espaço sobre sua mesa. A milhares de quilômetros dali, o Reino Unido também enfrentava seus próprios problemas. A economia cambaleava, o desemprego aumentava e a popularidade da primeira-ministra Margaret Thatcher estava longe de seu melhor momento. Ninguém imaginava que uma crise iniciada no outro lado do oceano mudaria completamente sua trajetória política. Naquele instante, 2 líderes, em continentes diferentes, tomavam decisões pensando em sobreviver politicamente. Nenhum deles imaginava o preço que essa escolha cobraria. Na madrugada de 2 de abril de 1982, o silêncio das ilhas foi interrompido. Em meio ao frio e à escuridão, embarcações argentinas aproximavam-se da costa. A operação recebia um nome simples: Operação Rosário. Seu objetivo era claro: tomar o controle das ilhas rapidamente, evitando o maior número possível de mortes. Nas primeiras horas da manhã, soldados desembarcaram. Posições estratégicas foram ocupadas. A resistência britânica foi rapidamente superada. E poucas horas depois, uma nova bandeira tremulava sobre Stanley. Em Buenos Aires, a notícia foi recebida como uma vitória histórica. Mas, enquanto milhares comemoravam nas ruas, ninguém ainda havia perguntado a Londres qual seria sua resposta. Na manhã seguinte, o mundo inteiro esperava uma resposta. Muitos analistas acreditavam que Londres faria um protesto diplomático.
Outros imaginavam sanções econômicas. Alguns apostavam que o Reino Unido simplesmente aceitaria o fato consumado. Afinal, as ilhas estavam a quase 14 mil quilômetros de distância. Recuperá-las pela força parecia impensável. Margaret Thatcher pensava diferente. Naquela sala, não estava sendo discutido apenas o destino de um arquipélago. A credibilidade do Reino Unido também estava sobre a mesa. Se Londres aceitasse aquela invasão, que mensagem enviaria ao restante do mundo? Que qualquer território britânico poderia ser tomado sem consequências? Para Margaret Thatcher, a resposta era inaceitável. Naquele dia, ela tomou uma decisão que mudaria a história da guerra. As ilhas seriam recuperadas, custasse o que custasse. O porto de Portsmouth despertou diferente naquela manhã. Não havia comemorações, não havia discursos, havia urgência. Navios eram abastecidos sem parar. Helicópteros cruzavam o céu. Caças eram preparados. Munições desapareciam para dentro dos porões. Até embarcações civis foram requisitadas. Tudo precisava partir. E depressa. Porque do outro lado do Atlântico, o relógio corria contra os britânicos. Enquanto os jornais falavam sobre estratégia, outra história acontecia nos cais. Pais se despediam dos filhos. Esposas tentavam esconder o medo. Alguns marinheiros sorriam, outros evitavam olhar para trás. Ninguém sabia quanto tempo aquela missão duraria, muito menos quantos voltariam para casa. Naquele instante, a guerra deixava de ser uma decisão política, passava a ser profundamente humana. Levar uma força militar até as Malvinas não era apenas uma questão de coragem, era um desafio logístico gigantesco. Mais de 100 embarcações, dezenas de milhares de militares, combustível, alimentos, munições, peças de reposição. Tudo precisava atravessar um oceano inteiro. Sem essa operação, não existiria guerra. Ela seria vencida, antes mesmo do primeiro disparo. Enquanto a frota britânica avançava rumo ao sul, diplomatas ainda tentavam impedir o inevitável. As Nações Unidas abriram negociações. Os Estados Unidos atuavam como mediadores. Mensagens cruzavam o Atlântico diariamente. Ainda existia uma pequena esperança. Talvez, apenas talvez, a guerra pudesse ser evitada. Mas havia um problema. Os navios continuavam navegando. E quanto mais se aproximavam das ilhas, menor se tornava o espaço para qualquer acordo. No fim de abril, o Reino Unido anunciou uma medida sem precedentes. Ao redor das Malvinas, foi criada uma zona de exclusão total. Qualquer aeronave, qualquer navio militar argentino que cruzasse aquela linha invisível passaria a ser considerado alvo legítimo. O Atlântico Sul acabava de ganhar uma fronteira que não existia nos mapas. E às vezes, basta uma única linha para separar a diplomacia da guerra. Durante alguns dias, o Atlântico Sul viveu um silêncio estranho. Os britânicos navegavam rumo às ilhas. Os argentinos preparavam sua defesa. Nenhum disparo havia sido feito. Nenhum navio havia afundado. Mas ambos sabiam que aquele silêncio não duraria muito. Porque quando duas frotas inteiras avançam uma contra a outra, o primeiro tiro é apenas uma questão de tempo. No início de maio, o Atlântico Sul parecia estranhamente calmo. Sob aquela superfície gelada, submarinos patrulhavam em absoluto silêncio. No céu, radares buscavam qualquer movimento. Nos navios, homens permaneciam em alerta permanente. Os dois lados sabiam que a guerra podia começar a qualquer instante, mas ninguém imaginava qual seria o primeiro alvo. Entre todas as embarcações argentinas, uma chamava a atenção. O cruzador, Ara, General Belgrano, veterano da Segunda Guerra Mundial, gigantesco, pesado, capaz de transportar mais de 1000 homens. Para muitos argentinos, era muito mais do que um navio, era um símbolo. Naquele momento,
Ninguém a bordo imaginava que a história já havia mudado seu destino. A centenas de metros dali, invisível, silencioso, o submarino nuclear HMS Conqueror acompanhava cada movimento do Belgrano. 6 comandantes tinham uma dúvida. O cruzador argentino estava fora da zona de exclusão. Atacá-lo poderia provocar uma crise internacional. Não atacá-lo poderia colocar toda a frota britânica em risco. A decisão não seria tomada naquele submarino, seria tomada em Londres. Você nos acompanhou até este ponto da jornada? Deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal Longitude 71. Transmissão encerrada.